Olá pessoal, como que vocês estão? Vamos lá ao vídeo dessa semana. Eu estou correndo aqui desesperadamente para deixar ele pronto para vocês. Vamos lá. A gente vai ter um vídeo um pouco diverso hoje. A gente vai tratar tanto de alguns abobados terratapados e coisas assim, mas também vou fazer um breve comentário em relação a coisa maravilhosa que foi ali o Corinthians bloqueando o metrô dos seguidores do Bolsonaro, né? Quando chegar no printzinho falando disso, aí a gente fala disso. Mas eu deixei a imagem já aí na tela para quem não estava sabendo. Bom, deixa eu dar uma limpada de última hora aqui no meu óculos, porque com esse calor não importa quantas vezes você limpa o óculos, sempre precisa limpar um pouco mais o óculos. Enfim, vamos lá. Ok, deixa eu arrastar isso aqui um pouquinho aqui pro lado. Talvez eu precise tirar aqui o Corinthians. Vamos aumentar aqui. O nome é falso ali porque, sei lá, ele deve estar tentando zoar a ciência ali, fazendo essa verborragia aqui para ridicularizar a questão do globo, mas enfim, terraplanista não é a coisa mais inteligente que existe, né? Então, em linhas de trem longuíssimas nunca foi usado esse coeficiente segundo os engenheiros antigos, nem venha. Engenheiros antigos? Que engenheiros antigos? Você está falando de coisa do final do século XIX? Coisa que tem o quê? A gente não tem 200 anos que a gente tem trem? Isso é antiguidade para você? Tudo bem. Isso aí, para quem não está familiarizado, alguns dos terratapados, eles acham que trem não consegue subir um trecho inclinado. Eles sobem. Eu vou dizer para vocês que os trens sobem. Sabe como que eu sei disso? Porque a minha cidade seria um túmulo de trens se os trens não conseguissem subir. Porque eu moro numa cidade litorânea, Santos, no litoral de São Paulo, e por muitos anos a produção de boa parte do estado foi escoada aqui pelo Porto de Santos via trem. Produção de café, produção de outros produtos agrícolas, produtos da indústria, enfim, tudo escoado pelo Porto de Santos e muitas vezes vinha de trem. E os trens subiam depois. Para quem não conhece aqui o litoral de São Paulo, a gente tem a Serra do Mar. O litoral ele é dividido do resto do estado porque você tem que subir a Serra do Mar para você ter acesso ao interior do estado. Então, como que os trens não sobem? Mas, enfim. Aí, o Márcio C. Márcio é um nome comum, então dificilmente você identifica a pessoa, mas eu conheço um amigo meu, gente boa, e eu quero que ele tenha crédito por isso aí. Ele pergunta pro jumentinho ali: esta é uma informação ou somente a sua opinião? Informação via um documento. Prestem atenção, ele diz que é uma informação e que ele viu um documento. Vamos para a parte 2 disso aí, porque a graça vem com a parte 2. Fiz besteira, gente, peraí.
Vamos lá. Mostra os documentos. Aproveita e compra, leia e entenda. Aí vem aqui, NBR 13133, que trata da topografia e curvatura da Terra. Tá? Aqui fala justamente dessa questão de que eles vivem falando besteira das ferrovias aí. Aí vem o Robinson, essa coisa maluca aqui. Eu pessoalmente acho que ele teve um surto psicótico combinado com um ataque de grande mal ali quando ele estava na frente do teclado e terminou com essa coisa aqui. E provavelmente sob o efeito de substâncias psicoativas ao mesmo tempo, que não foram receitadas por um profissional. Vocês sabem do que eu estou falando. Bom, e aí ele fala para o Márcio: não vou te mostrar nada, não sou amistoso com o inimigo. Eles veem debate como se fosse uma coisa de guerra, de inimizade, não uma troca de ideias, porque eles sabem que se eles agirem da maneira civilizada e lidarem a coisa como adultos, primeiro que adulto não ia cair numa goiabada dessa, né? Isso é coisa que a pessoa precisa não entender conteúdo de ensino fundamental para cair. Mas eles precisam tratar a coisa dessa forma, porque senão eles ficam num beco sem saída por não conseguirem debater como pessoas adultas, civilizadas, racionais. Eles não são nada dessas coisas. Aí vem esse bobão aqui. A síntese do problema teórico é que o Sol verdadeiro está muito longe, o que, tudo junto, e vírgula, aliás, espaço, vírgula, o que junto, tudo ali numa coisa só. Tudo bem. Tudo bem, vamos deixar a gramática de lado, vamos perdoar a ignorância. Também deveria ter um ponto ali que não tem, porque ele começa aqui com letra maiúscula, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu só estou apontando essas coisas para deixar claro o quão ruim é a gramática desse povo. E gramática não é o único problema deles, é o menor dos problemas. Vamos lá. Podemos ver é somente a luz expansiva, com uma grafia única para expansiva que eu nunca vi na vida, de um holograma. Peraí, não. De um holograma atmosférico. A frase dele é meio ambígua, para dizer o mínimo, né? Eu não sei porque ele estava escrevendo quase tudo com letra maiúscula nessa segunda frase aí. Enfim, bom, na primeira frase ele também fez muito disso. Ai. Não, eu não consigo entender, sério. De um holograma atmosférico. Tá. Do jeito que ele fala, você fica em dúvida se ele está falando ainda do Sol ou se ele está querendo dizer que a atmosfera é um holograma, mas tudo bem. Vamos entender que ele está tentando dizer que a atmosfera faz o Sol, faz surgir um holograma do Sol ou alguma coisa assim, dando a ilusão de que ele está longe. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Por isso ele está, mas não está. Como assim?
Ele está, mas não está o quê? Longe, é isso? Por isso ele está muito longe, mas não está. Não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. Porque se o Sol estivesse próximo, como eles alegam, a Terra teria sido destruída pela gravidade e pelo eletromagnetismo, pelas tempestades solares, enfim. A gente não sobreviveria se o Sol estivesse tão perto quanto eles querem alegar que está. O planeta todo seria incendiado instantaneamente, porque eles acham que o Sol está dentro da atmosfera. Para quem não está ciente da asneira terraplanista. Só lembrando para vocês que o maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter, é menor do que o Sol. Tá? Existe uma tempestade em Júpiter, que é chamada de a Grande Mancha Vermelha, e essa tempestade ela é maior do que a Terra. Uma tempestade em Júpiter, que já dura muito, muito tempo, é maior do que a Terra. Uma tempestade em Júpiter, o maior planeta do sistema solar. E Júpiter é menor que o Sol. Tá? Vocês podem encontrar a escala entre a Terra e Júpiter, escala entre o Júpiter e o Sol, vocês vão ver a diferença de tamanho. É ridículo achar o que eles acham aí. Enfim. O Sol que observamos na atmosfera é o reflexo do verdadeiro Sol que ilumina todo... Que ilumina. Isso é uma frase ou não? Não dá para saber porque ele continua tudo... Talvez ali em cima também não fosse uma frase diferente. Não tenho muita certeza porque a gramática dele é péssima, ele começa tudo com letra maiúscula, enfim. É um cara que certamente não terminou o ensino fundamental. Que ilumina a todos essa dimensão densa. Não tem nenhuma concordância aí, ele tira as coisas de onde ele quer, não tem prova nenhuma. Que tem um raio de extensão gigantesca. A Terra é o centro dessa dimensão. Então a Terra não só é o centro do sistema solar, segundo ele, mas ela é o centro de toda uma dimensão. Ele não sabe o que quer dizer a palavra dimensão. A verdade é essa. Se ele soubesse, ele entenderia que não faz sentido nenhum. Ele usa a dimensão no sentido de algumas coisas de ficção científica barata, enfim, mas é um cara que não terminou o ensino fundamental, claramente pelo português dele. Ele não entende que ele precisa provar o que ele está falando. Ele só tira as coisas da onde o Sol não brilha, ou talvez brilhe porque é um holograma, no caso dele, né? Enfim, eu não vou tentar verificar se o Sol está brilhando nessa parte da anatomia dele. Eu não quero ter esse tipo de pesadelo no resto da minha vida. Sério. Mas são sempre argumentos infantis e tolos, né? Mas vamos lá. 4. Um outro camarada meu, o RM. O que é planeta no original da palavra criada? Bom, a origem da palavra planeta é planeteis, né? Que era para se referir a astros errantes
astros que caminham, que perambulam, porque eles andam pelo céu. Essa é a origem da palavra planeta. Mas vamos ver o que o terraplanista tem a dizer. Astros, mesmo significado de estrelas. Não está errado até aqui. Ou seja, Deus criou tudo o que está sobre ou além da superfície plana. Ele insere o amigo imaginário dele e ele afirma que o amigo imaginário criou tudo sem demonstrar isso. E aí depois ele ainda insere que a superfície é plana e pronto, acabou. Mas aí vem o melhor. Isso é um planisfério. O esfério, esse sufixo que você colocou aí, quer dizer o que, o jumento? O que quer dizer esfério aí? Esfério vem de esférico, não é isso? Que vem de esfera. Ah, ok. Então o que nós temos aí é um jumento que não sabe do que está falando. Algo plano, porém de formato geométrico circular. Não. Se a questão fosse ser circular e não esférico, ele poderia falar circular. A palavra é perfeita para isso. Esferas e círculos são coisas diferentes. Um círculo é uma figura bidimensional. Uma esfera é uma figura tridimensional. Só para voltar na questão das dimensões que o outro asno falou. Segundo ele, então, um cubo e um quadrado são iguais. São a mesma coisa. Se você vê um quadrado, você pode falar, é um cubo. E se você vê um cubo, você pode falar, é um quadrado. Não. Mas isso é conhecimento de ensino fundamental e eles claramente não concluíram o fundamental. Aqui vem a pérolazinha que eu estava avisando para vocês. Esse aqui não é terraplanista, ele fez um post zoando os seguidores do Bolsonaro. Então vamos dar uma lida. O pessoal que queria guerra civil não tem coragem de enfrentar a torcida do Corinthians. Mas né? Curioso. Estavam lá pedindo espera um pouquinho, esse aqui. Eu tive cuidado de censurar os rostos ali, porque eu não tenho permissão dessas pessoas para estar colocando. A foto original em si já não mostra direito a maioria dos rostos. Eles estão ou com baixa definição, ou a pessoa está olhando, está fora do foco, né? Ou a pessoa está olhando para outra direção, enfim. Mas ainda assim, para ter certeza que não haveria problema nenhum, eu censurei qualquer coisa que eu tenha visto que remotamente pudesse ser usada para identificar. Tá? O que aconteceu foi que os torcedores do Corinthians, eles entraram, sei lá quantas estações antes do metrô ali, nos trens, e bloquearam as portas. E aí quando o gado estava tentando ir embora depois da manifestação do dia 25, eles falaram, não, vocês não vão entrar aqui. E os bolsogados ficaram lá olhando com cara de tacho. Eu não acho que isso tenha sido uma boa ideia, porque facilmente poderia ter descambado para um conflito violento. Mas, enfim, mostrou ali toda a coragem dos bolsonaristas. Esse é o povo que
porque queria golpe de Estado. É porque é um povo que não sabe conviver com o diferente, não sabe conviver com pessoas que não acreditam exatamente nas coisas que eles acreditam. Se você não acredita exatamente no que eles acreditam, você é parte do inimigo, como aquele terraplanista falou. Que ele não vai mostrar documento para o inimigo. Um debate de ideias, quando você troca uma ideia com uma pessoa, você faz uma alegação e você apresenta a devida corroboração. Se estamos falando de pessoas racionais, uma pessoa racional, quando é confrontada com uma evidência real, que ela é confrontada com algo que mostra que uma posição dela é errônea, essa pessoa muda a opinião. Porque ela viu que a opinião contrária é embasada. Talvez a opinião dela não fosse embasada antes, e ela vai preferir o melhor modelo. Isso é racional. O modelo que é justificado e melhor explica a realidade é o melhor modelo. É assim que a ciência trabalha. Mas eles não entendem ciência porque eles não concluíram nem o ensino fundamental, como vocês viram ali pelo português. Eu já venho há anos falando para os terraplanistas: por que vocês não fazem o experimento de Aristóteles aí? Só precisa de matemática de ensino fundamental, as operações básicas, né? E um pouquinho de nada de geometria de ensino fundamental. Mas é um pouquinho de nada, assim, mínimo de geometria, que é a coisa mais difícil do mundo que o Aristóteles pede. Ele não pede nenhuma conta complicada, nem nada. É só o mínimo no conhecimento de geometria e as operações fundamentais. Coisa que uma pessoa que cursou o ensino fundamental deveria fazer com tranquilidade. Eu posso apontar até coisas muito mais difíceis no ensino fundamental do que Aristóteles. A raiz quadrada é mais complicado do que todo o experimento de Aristóteles. Enfim. E inicialmente era aqui que eu ia acabar o vídeo com vocês, mas aí eu recebi uma pérola maravilhosa de um terraplanista extremamente divertido chamado Tabu Pio. O nome real dele não é Tabu Pio, mas ele ficou conhecido por Tabu Pio porque ele tem o hábito de inserir certos sons estranhos no meio das frases dele, coisa que não faz sentido nenhum. Ele coloca aí nesse post. Ele é português, ele não é brasileiro, tá? Quem ilumina a ISS se o continente está de noite, do outro lado da Terra, meio cérebro S. Esse S aí é parte dessa coisa dele de colocar umas coisas que não fazem sentido nenhum. Em primeiro lugar, a ISS ela não está no solo, ela está no céu. E mesmo que ela esteja num ângulo em que ela não vai receber diretamente a luz do sol, não é como se a gente, por um acaso, tivesse um espelho gigantesco no céu que a gente pode ver praticamente todas as noites, né? Não é como se a gente tivesse uma coisa dessa. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Afinal, seria ridículo você querer que tivesse algo que funciona efetivamente como um espelho no céu, né? Que palavra que a gente poderia dar para uma coisa assim? É algo até estranho, não é? De se imaginar
algo no céu que estaria orbitando a Terra e que recebesse também a luz do Sol e refletisse uma parte disso na Terra por boa parte do ano. Seria muito estranho se a gente tivesse algo assim. Como que a gente poderia chamar um corpo em órbita de um planeta? Como que a gente poderia chamar isso? Alguém tem alguma ideia? Tá bom, eu vou parar de ser um sacana. É a Lua, tá? Mesmo que a ISS esteja num ângulo em relação à Terra e ao Sol, que ela não receba a luz direta do Sol, ela ainda pode receber a luz refletida da Lua, né? A luz do Sol que chega na Lua é refletida em direção à ISS, em direção à Terra. Se nós que estamos no solo podemos ver claramente a Lua, por causa da luz que é refletida dela na nossa direção, a luz dela também chega na ISS. A luz do Sol que é refletida nela, para deixar claro. Eu sei que vocês não vão achar que eu sou um maluco que acha que a Lua tem luz própria. Mas tem gente por aí que acha. Agora eu me lembrei até de um maluco que acha que... mas isso aí é coisa de vários anos atrás, era de um post em inglês, ali de um vídeo em inglês, que o cara achava que a Lua era artificial, enfim, umas coisas malucas. Aí tem um povo que acha que a Lua é um ovo e que da Lua vai sair um bicho em algum momento, enfim... É coisa que, sinceramente, eu vi melhor feita em desenho animado dos anos 70. Vocês lembram dos Amigos da Justiça? Os Super Amigos? Era o nome do desenho? Amigos da Justiça, eu me confundi. Amigos da Justiça é a versão zoeira do Laboratório de Dexter. Era os Super Amigos. Um desenho dos Super Amigos, que tinha o Super-Homem, o Batman, e não sei o que, a Mulher Maravilha, Aquaman, tinha um desenho que tinha um capítulo do desenho ali, um episódio, que tinha um herói lá que era o Chefe Apache, que ele falava uma palavra e ele crescia. Aí tem um episódio que ele fala tantas vezes a palavra que ele fica maior que a Terra. Não me perguntem como ele conseguia ficar ali na Terra, sendo maior que a Terra, mas ele conseguiu, respirando. O único poder dele é crescer, mas ele conseguia falar e respirar no espaço. É coisa, assim, um roteiro maravilhoso. E ele tinha que lutar com um monstro que tinha chocado da Lua. A Lua partiu ao meio, saiu um monstro, e aí ele teve que crescer, ficar maior que a Terra para lutar de igual a igual com esse monstro. Só que a Lua é menor do que a Terra. E a Lua está bem longe da Terra, mas o desenho estava ali pertinho. Enfim. E se ele tivesse que crescer a ponto de poder alcançar a Lua, a Terra e ele ia ser uma coisa de louco. A Terra ia orbitar ele. E ele teria provocado destruições maciças pelo mundo inteiro por mudar a órbita. Enfim, eu não quero tentar colocar mais física nisso do que eu preciso, porque dá dor de cabeça quando o roteiro é ruim assim. E esse roteiro que eu estou falando para vocês é melhor do que o roteiro dos terraplanistas. E o cara teve que lutar lá com no caso do vídeo que eu estou falando para vocês. Quem sabe algum dia eu vá procurar. Eu nem sei se ainda está no ar, porque é coisa de 10 anos atrás que eu vi isso, enfim. Eu vou ter que realmente chafurdar no YouTube para encontrar isso, se é que ainda existe. Mas no roteiro do desenho, o monstro que sai da Lua
era do mesmo tamanho que o chefe Apache, que tinha ficado maior que a Terra, sendo que o monstro tinha saído da Lua, que é menor que a Terra. Então, para ficar dentro da Lua, o monstro tinha que ser menor que a Lua. Então, vocês veem que a lógica não faz sentido nenhum, mas isso faz mais sentido do que a lógica dos terraplanistas. Eles acham que a Lua e o Sol estão dentro da Terra. Não faz sentido nenhum. Espera um pouquinho. Deixa eu tirar a Lua daqui. E o mais legal é que ele usa um mapa para traçar o movimento da ISS, que é baseado no globo. Vocês percebem o problema? Ele claramente não percebe. O Tabu Piu é burro a esse ponto. O Tabu Piu é um asno de níveis épicos. Ele rotineiramente, eu já coloquei algumas coisas aqui no canal e vou colocar de novo em algum momento coisa dele. Quando vocês verem um cara que no meio do argumento dele ele começa a falar Tabu Piu, In, B, e outros sons aleatórios do tipo, é o Tabu Piu. Tá certo? O nome Tabu Piu vem por ele falar Bu e Piu. A gente juntou as 3 sílabas para formar o apelido dele. E o Tabu Piu é um que acredita que os cães não sobem ladeira. E umas semanas atrás aí ele deu uma chorada épica lá no grupo de debate, porque a gente estava colocando vídeos de cães subindo ladeira e ele chorava desesperadamente. Mas não é assim, não, vocês estão mentindo, não sei o quê, blá, blá, blá. E tinha lá o trem claramente subindo a ladeira. Vários vídeos diferentes. E aí ele vem com uma fonte para dizer que, olha, a minha fonte aqui diz que o trem não sobe a ladeira. E aí você ia olhar a fonte dele, a fonte fala que o trem sobe a ladeira. Não sobe de uma forma eficiente. Está muito mais trabalho para uma locomotiva subir uma ladeira do que para andar num terreno plano. Perde muita velocidade, enfim, não é uma coisa eficiente. Por isso, tenta-se sempre fazer os trilhos o mais plano possível, para que não se tenha muita perda de eficiência. Mas em algumas situações é inevitável. Então essa subida é sempre feita o mais suave possível para ter a menor perda possível de eficiência. Mas o Tabu Piu não aceita essas coisas. Tem até uma compilação que eu fiz do Tabu Piu, que eu não sei se eu já coloquei para vocês. Eu acho que eu devo ter colocado. Que ele escolheu várias imagens da Terra para dizer que não tinha curvatura. E a primeira dessas imagens já vinha com uma linha reta vermelha e uma seta apontando justamente para a curvatura. A linha reta vermelha mostrava uma diferença entre ela, a linha reta vermelha, e o horizonte. Você já via que tinha uma diferença ali. E ainda por cima, tinha uma seta vermelha apontando para a curvatura. E ele postou como se não tivesse curvatura. Aí eu destaquei com um círculo, um retângulo verde nessa foto. Em outras fotos eu usei círculo, por isso eu confundi aqui. E aí ele foi postando outras para tentar dizer que não é assim, que não sei o que lá. E eu fiz seguidamente, colocando ali as retas vermelhas nas que não tinham nenhuma marcação, e destacando e mostrando para ele. E já tem uns 4 meses que eu pergunto para ele, um outro rapaz que lembrou que já está fazendo 4 meses, e ele não consegue responder. Ele chora e corre. É hilariante. Bom, mas quando você mistura religião com ignorância até de conteúdo de ensino fundamental, você termina com isso. Um modelo que não faz sentido nenhum. E eu agradeço a atenção de vocês. A gente vai encerrando por aqui hoje.
Deixem o like, inscrevam-se no canal, compartilhem todas essas coisas de bom aí. Tudo isso ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar fazendo conteúdo para vocês. Tá certo? Isso é tudo que eu tinha para falar por hoje. Então eu encerro com o meu usual: vida longa e próspera. Até mais!